Olá! O objetivo desta aula é apresentar o mapeamento e a melhoria de processos. O mapeamento de processos empresariais é um aliado poderoso na análise, documentação e aperfeiçoamento de processos. O mapeamento de um processo permite documentar de forma clara que atividades são necessárias e a ordem que as mesmas deverão acontecer, o fluxo do processo, até a sua completa execução. Mapear é documentar através de ferramentas adequadas como o processo acontece ou deveria acontecer. Conheça agora um pouco mais do mapeamento de processos. Todo processo pressupõe um conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que transforma insumos, as entradas, em produtos acabados, as saídas. Quando estamos falando em mapeamento de processos, algumas etapas são necessárias. Acompanhe no esquema a seguir. As etapas para o mapeamento de processos compreendem, primeiro, identificar oportunidades. Segundo, definir o escopo. Terceiro, documentar o processo. Quarto elemento, avaliar o desempenho. A quinta etapa está o redesenho do processo propriamente dito. E, por fim, a implementação das mudanças. Como você pode ver, há várias etapas a serem cumpridas quando se decide mapear processos, a começar pela identificação de oportunidade. É necessário mapear o processo? Com que finalidade? Segundo, é preciso definir o escopo, ou seja, delimitar o que se quer mapear. Trata-se de um macroprocesso ou de um processo específico? Terceira etapa, documentar o processo. Mas afinal, como podemos documentar um processo? Para a documentação, dentre outras ferramentas, faz-se necessário o uso de listagens de insumos e de fluxogramas, conhecidos também como gráficos de fluxo. A fluxogramação do processo, ou seja, o detalhamento do passo a passo do processo, através de uma ferramenta adequada, permite enxergarmos os pontos em que há problemas, ou em uma linguagem corrente, os pontos onde se formam os gargalos. Pontos, atividades, etapas que necessitam ser revistas. O quarto momento, depois do processo estar documentado, é o momento de se efetuar a análise efetivamente, com o objetivo de avaliar o desempenho do processo. Quais são as etapas que requerem uma atenção maior? Onde o processo não está funcionando de forma adequada? Como podemos melhorar o processo para melhorar o atendimento das necessidades do nosso cliente? O quinto momento é a chegada a hora, então, de redesenhar o processo. Novamente, aqui se faz uso de fluxogramas. O objetivo do redesenho é o de racionalizar o fluxo das informações, minimizar atrasos, maximizar o uso de recursos, aumentar a produtividade, compreender melhor a empresa, identificando de forma clara os papéis e responsabilidades. Também definir pontos de controle, melhorar a qualidade, reduzir custos, eliminar processos e atividades redundantes e que não agregam valor. Tudo isso com vistas à satisfação dos clientes internos e externos à organização. Por fim, temos a sexta etapa. Nesta etapa ocorre a implementação das mudanças. Com os processos mapeados, a empresa contará com uma documentação atualizada, visando manter os próprios processos atualizados. Se consegue assim estabelecer uma linguagem única, orientando de forma rápida novos colaboradores, por exemplo. Para implementar mudanças, há que se levar em consideração a cultura da organização, levar em conta a opinião das pessoas envolvidas. A implementação e a adoção de novos procedimentos talvez seja a etapa mais difícil do redesenho de processos. Acompanhe agora trechos da reportagem A Hora é de Fazer Mais e Melhor, da revista Diálogo. Juntos, trabalhando como time, devemos fazer mais e melhor, com alinhamento e sinergia para alcançarmos os resultados. Na reportagem de capa da revista Diálogo, uma publicação da J. Macedo,
a empresa deixa claro a necessidade de mudança para o projeto Gestão por Processos. Uma das iniciativas é o de reforçar a necessidade de sinergia, ou seja, faz-se necessário um esforço maior do grupo, um espírito de equipe para alcançar os resultados planejados. Já está em implantação a primeira parte do projeto Gestão por Processos, que permitirá alinhar e redesenhar os processos críticos do negócio em busca da excelência operacional para a correta execução da nossa estratégia. Percebe-se que a empresa organizou a implementação da gestão por processos em etapas. Mesmo os funcionários não envolvidos diretamente nessas etapas que estava sendo implementada precisam ter conhecimento e, se possível, participar e estar a par das mudanças que estão acontecendo na forma como a gestão passa a acontecer. Nesse momento, a comunicação e a liderança são imprescindíveis para envolver as pessoas na mudança. O grande benefício da gestão por processos é que ela substitui a dinâmica de trabalho tradicional e vertical, onde cada um está concentrado na sua função, por uma dinâmica mais inovadora e horizontal, onde cada profissional se dedica a garantir a execução adequada dos processos como um todo. A empresa salienta aqui a necessidade de uma visão sistêmica. Deixa claro que o trabalho tradicional e vertical, tal como conhecemos, será coisa do passado. O mundo mudou, a tecnologia teve um avanço sem precedentes na história. Surgiu a necessidade de uma nova forma de gestão, mais ágil, clara e precisa. O perfil dos clientes mudou. Como então manter uma gestão tradicional para atender novas demandas, novas necessidades dos clientes? A empresa busca modernizar-se e adequar-se a essa nova realidade. Tudo o que acontece desde que nosso produto é vendido até que o pedido seja entregue e pago pelo cliente foi mapeado. Todo o processo foi redesenhado com melhorias para que seja aplicado na prática. Você lembra-se da quinta etapa do mapeamento de processo? Estamos falando da etapa que prevê o redesenho de processo. Na reportagem, a empresa informa que o processo já foi mapeado e redesenhado com as melhorias necessárias para que seja implementado de forma efetiva. A empresa está divulgando a mudança que está ocorrendo. Na reportagem não fica claro quantas e quais são as etapas para a implementação da gestão por processo, mas se percebe que a empresa procura também reforçar elementos importantes da cultura organizacional, como missão, negócio e valores. Há necessidade de congruência do grupo, necessidade de sinergia em um processo de mudança. Como comentado no início desta aula, talvez esta seja a etapa mais difícil para as empresas, mudar a cultura organizacional. Para ilustrar a importância da cultura organizacional para que um processo de mudança ocorra na organização, conheça agora a fábula dos porcos assados. Certa vez aconteceu um incêndio num bosque. Os porcos que ali viviam foram assados pelo fogo. Os homens da região, habituados a comer carne crua, acharam delicioso o sabor da carne assada. E a partir daí, toda vez que desejavam comer porco assado, incendiavam um bosque inteiro. Afinal, havia dado certo da primeira vez que isso aconteceu. O tempo passou e os homens quiseram aperfeiçoar a técnica de assamento. Criaram então um aparato técnico e científico e administrativo monumental, com equipamentos sofisticados e funcionários especialmente treinados. Em seguida, surgiram especialistas em fogo, em ventos, em chuvas, em árvores, em pururuca, em torresmo, enfim. Cargos foram criados sem parar. Diretor-geral de assamento, com um conselho de assessores, administrador-geral de reflorestamento, de diretor disso e daquilo, além de centenas de cargos de chefia e subchefia. O assunto dos porcos assados chegou enfim à política, com projetos faraônicos. Cientistas passaram a estudar tudo o que envolvia os bosques, os porcos, o fogo, as chuvas, a direção do vento. Mas tanta técnica, tanta ciência não era garantia de um assado saboroso.
Por mais que tentassem, às vezes ficava cru, às vezes queimado, desagradando milhões de contribuintes, sem contar outros problemas que o esquema megalomaníaco trazia a tiracolo: impostos, poluição e a qualidade duvidosa da carne assada. Devido à pressão popular, ficou evidente a necessidade urgente de reformar o modelo de assamento de porcos. Congressos, seminários e conferências passaram a ser realizados ano após ano, sem sucesso na melhoria do processo. Até que um dia, João Bonsenso, um incendiador categoria C, nível 4, classe INC, percebeu que a solução era fácil. Bastava matar, limpar e cortar o porco escolhido e depois colocar a carne numa armação metálica, sobre carvão em brasa, até que a carne ficasse assada. Tendo sido informado sobre as ideias subversivas, o diretor-geral de assamento mandou chamar João e disse: "Sua ideia é muito bonita, mas jamais funcionaria na prática. O que faríamos com os técnicos em incêndio, os pesquisadores e os especialistas em porcologia, os desenhistas e operadores de máquinas? Os custos das pesquisas científicas foram imensos e o senhor quer resolver assim, sem mais nem menos?" João, encabulado, respondeu: "Não, eu acho que não. O senhor percebe que sua maravilhosa ideia pode desencadear uma crise de proporções catastróficas no país? O senhor não vê que tudo fosse tão simples assim, nossos especialistas já teriam encontrado a solução há muito tempo? Não posso simplesmente demitir os milhares de trabalhadores da indústria de assamento e dizer: vão assar seus próprios porcos em casa. Posso, senhor João?" João, ainda indeciso, respondeu: "Não sei. Viu, o senhor não sabe de nada. O que precisamos são soluções viáveis para problemas práticos. Formar rapidamente profissionais, construir instalações para porcos com mais de 7 andares e que sejam funcionais. Falta muito para aperfeiçoar o sistema e o que precisamos, acima de tudo, é de sensatez e não de belas intenções." João estava perplexo e o diretor continuou: "Bem, agora que o senhor conhece as dimensões do problema, não saia espalhando por aí a sua ideia. Pode ser muito perigoso. O problema é bem mais sério e complexo do que o senhor jamais poderia imaginar." João Bonsenso não falou mais nada, saiu de fininho e ninguém nunca mais ouviu. Mas os boatos se espalharam e sempre que alguém perguntava o que faltava para resolver o problema dos porcos assados, alguém fazia piada: "Não sei, acho que falta bom senso." Assim como na fábula dos porcos assados, as organizações também sentem que precisam mudar. Mas com a mudança surge um novo jeito de se trabalhar, uma nova ordem nos processos, um novo foco. Mudar de uma gestão funcional para uma gestão por processos também requer muitas mudanças, inclusive mudanças na estrutura. E o que fazer com a estrutura já existente? Com alguns cargos, com alguns feudos que se formaram ao longo da história da empresa? Os gerentes e demais funcionários que possuem poder estão dispostos a compartilhar conhecimento e poder além das responsabilidades? Estão eles dispostos a assumir as consequências da mudança? No caso da fábula, o diretor-geral de assamento dissuadiu João de sua ideia. A solução de João Bonsenso era clara: com certeza minimizaria os problemas da carne crua ou queimada, que não agradava a população. Mas faltaram conhecimento e vontade de mudar o processo. O diretor preferiu manter da forma como estava. E as empresas, até quando se manterão na zona de conforto? Até quando promoverão pequenas mudanças aleatórias que não trazem melhorias efetivas? No tópico a seguir, trabalharemos os indicadores de desempenho. Indicadores de desempenho são dados objetivos que descrevem uma situação quantitativamente. Os indicadores devem estabelecer relação entre as variáveis que podem ser medidas, bem como devem associar o resultado aos objetivos, às metas definidos no planejamento.
Utiliza-se indicadores para controlar o processo, para saber como está o andamento do mesmo. Os indicadores apresentam algumas características. Acompanhe na tela. Características dos indicadores. Para cada característica ou atributo, existe uma finalidade para o mesmo. Por exemplo, eficácia ou seletividade. Qual é a finalidade? Representar a satisfação do cliente do processo subsequente ou cliente final. Característica eficiência. Se refere ao custo de implementação e de operação compatível com o benefício esperado. A característica de oportunidade se refere à obtenção dos resultados de apuração no tempo compatível com as decisões. Rastreabilidade. Permitir o registro e a recuperação das informações. A característica simplicidade permite interpretação clara e simples. Já a generalidade permite aplicação abrangente e genérica. A característica de comparabilidade permite comparações com referências adequadas. Por fim, a característica de sistematização tem como finalidade permitir coleta de dados e processamento primário sistemático e, se possível, automatizado. Mas, afinal, quantos indicadores deverão ser definidos? Não há um número exato, vai depender da situação. Deve-se considerar ainda que cada indicador possui um custo para ser medido, verificado. Recomenda-se, portanto, inicialmente, definir uma quantidade mínima de indicadores, que a organização julgue necessário para aumentar a competitividade e obter a satisfação dos clientes. Ao se definir indicadores, Maranhão e Macieira recomenda utilizar o seguinte esquema: a árvore de indicadores de desempenho. Neste caso, nós vemos que o indicador de nível mais alto deve ser definido pela alta direção da empresa. Já no nível médio, nós temos indicador de nível intermediário. São os indicadores criados para as áreas RH, produção, marketing, finanças. Por fim, temos os indicadores de nível mais baixo, no nível operacional, nível das tarefas, que são designados, então, para o chão de fábrica, para a linha de frente. Os indicadores devem seguir uma hierarquia, devem ser claros e todos os envolvidos no processo deverão ter clareza quanto ao que representam. Através da verificação dos indicadores serão realizadas as avaliações, tomadas de decisão e ações corretivas. Daí a importância dos mesmos. A seguir, vamos conhecer a importância da tecnologia de informação na gestão por processos. O desafio da competitividade tem levado um número cada vez maior de empresas a investir em mecanismos que auxiliem na tomada de decisão. No caso da gestão por processos, cabe destacar que esta forma de gestão requer um elevado nível de controle na empresa. O sucesso no controle na geração de dados confiáveis pressupõe o uso da tecnologia da informação. O uso da TI, ou tecnologia de informação, nos processos é fundamental para dar agilidade e respostas rápidas a respeito do ambiente interno e principalmente do ambiente externo. Os processos de negócios em uma visão sistêmica vão além das fronteiras da organização e envolvem diversos sistemas de informação. A gestão por processos pressupõe o acompanhamento do processo em tempo real. Para que isso possa acontecer, faz-se necessário a alimentação dos indicadores e a elaboração de ações corretivas. E isso, é claro, necessita uma estruturação diferente das ferramentas de TI. Há que ressaltar que, atualmente, existem várias organizações, várias empresas, voltadas para a criação de soluções específicas para a gestão por processos. O mapeamento e a modelagem de processos acontece através de sistemas específicos para essa finalidade. São sistemas conhecidos como BPM, ou Business Process Management.
O foco desse tipo de ferramenta está no gerenciamento dos processos de forma sistêmica. Quando você efetua uma compra via internet, por exemplo, você consegue efetuar o acompanhamento da sua compra online graças ao avanço da TI. Através da internet, você pode verificar se a sua compra já está na transportadora, qual a previsão de entrega e ainda pode avaliar, além da qualidade do produto, o serviço que você recebeu daquela empresa. Para ilustrar melhor a importância das TIs, assista agora o trecho de um vídeo com um dos diretores de marketing explicando os mecanismos que a FedEx oferece para rastrear suas encomendas. Acompanhe. Hi, I'm Charlie Shimataro, Director of FedEx.com Marketing. What we're going to talk about today is the variety of solutions that we provide to our customers to give them visibility to their shipments. The FedEx Visibility Portfolio refers to the wide range of tracking solutions that we provide to our customers and their customers. FedEx.com is the primary place that customers can gain access to shipment status. FedEx.com tracking is available around the globe, and it's translated in 26 different languages. You don't have to remember the tracking numbers of your shipments. All you have to do is tell us that you'd like us to remember the tracking number, and every time you come to FedEx.com, that tracking number will be saved, and you can automatically track your packages. Tracking information on FedEx.com is real-time. As soon as we gain information about your package, we display it. The most significant points in the progression of a shipment are: has the package been initiated? Has it been picked up? Is it in transit? Are there any issues along the transit? And also, has it been delivered? And we display that very conveniently to customers and their customers on FedEx.com at the very top of the tracking detail page. We have a graphic, and we call it the progression graphic, and by color codes, it shows exactly where the package is. We tell you at a glance where the high-level progression of your shipment is. But you also have the opportunity below the graphic to see every detail that we have about your package and where it is located in our network. So from initiated to being at a specific facility in a particular location, you can drill down to the level of information that you need. You can do it in two different ways. One is simple tracking on FedEx.com. If you have a tracking number, all you have to do is go to the home page, enter the tracking number, and gain immediate status of your package. If you want greater visibility and greater customization options, you can also establish a login. Some of the more popular features that are used are filtering and search, which gives you the ability to, on the filter side, you can find out just the shipments that are coming inbound to you that day to better plan your operations. You can also search for specific shipments, maybe by customer that you care about. One of the ways that we are trying to help you with your day is with something that we just introduced called FedEx Desktop. FedEx Desktop is software that's easily installed in your PC, and once you have it installed, we monitor the shipments for you. You don't even have to go to FedEx.com necessarily to track your packages. Right there in front of you on your desktop, we will track all of your shipments and also alert you to any shipments that may have an exception that may need your attention. A FedEx é uma grande empresa que transporta encomendas em diferentes países. Considere que a FedEx não está entregando um produto próprio. O que ela oferece é o serviço de coleta e de entrega, ou seja, ela atende seus clientes para que estes possam, por sua vez, atender seus próprios clientes. Por exemplo, se eu efetuar uma compra nas lojas Colombo online, supondo que a entrega será feita pela FedEx, isso significa que as lojas Colombo é cliente da FedEx e eu sou cliente das lojas Colombo. A facilidade para o rastreamento da encomenda oferece uma segurança maior para o consumidor e para o próprio cliente da FedEx. De posse da informação de quando minha encomenda vai chegar, posso me planejar melhor. Agora, leve em consideração, por exemplo, no caso não de um indivíduo, de uma única pessoa, mas de uma empresa como um todo. Será que é importante saber em que momento suas encomendas irão chegar? De um modo geral, nas compras efetuadas na internet, há ainda problemas com prazos de entrega. A empresa promete entregar o produto em 7 dias e acaba levando o dobro do tempo. Isso tem gerado um grande volume de reclamações
que acabam se espalhando na internet, em redes de relacionamento, Facebook, Orkut, Twitter, blogs, sites especializados em receber reclamações de clientes. Por outro lado, ganha respeito e admiração, junto ao cliente, a empresa que entrega o produto em perfeitas condições e, de preferência, antes do prazo de entrega estabelecido. Neste caso, o cliente também tem a possibilidade de avaliar a loja através de uma pontuação, também visível para o público em geral. Com o aperfeiçoamento das TIs, o marketing boca a boca ganhou uma nova conotação. A informação tornou-se um bem público. Os consumidores no Brasil, alicerçados pelo Código de Defesa do Consumidor, tornaram-se mais exigentes. Estão cada vez mais utilizando a internet para efetuar compras e, antes de comprar, pesquisam, além do produto, a própria reputação da loja. Pesquisam a opinião de outros consumidores. Assim, nós temos uma garantia de que, se eu estou comprando em uma loja que eu não conheço, eu vou me basear nas informações que outros consumidores já avaliaram, já utilizaram os serviços daquela loja. Veja o meu caso. Eu sou uma pessoa que gosta de comprar pela internet, pela conveniência que esse tipo de processo traz para mim. Tenho feito várias compras já há bastante tempo, mas nem sempre esse produto chega no momento em que eu preciso dele. Às vezes ocorrem atrasos. Eu posso dizer que normalmente tem sido um processo bastante interessante e que tem dado certo, na maioria das vezes pelo menos. Por exemplo, houve uma ocasião em que eu encomendei para o meu afilhado, quando ele completou 3 anos, um livro As Caçadas de Pedrinho. Eis que naquela ocasião, o menino recebeu o presente na casa dele, já que moramos em cidades distantes. Para surpresa, não havia o livro As Caçadas de Pedrinho no pacote. O livro que ele recebeu foi Pesquisa Operacional. Imagine qual foi o resultado dessa história. O Arthur não se convencia de que aquele não era o presente dele. Estava radiante, afinal de contas, era um livro grosso, um livro grande. Colocou o livro embaixo do braço e andava pela casa toda, exibindo com orgulho o presente que a Dinda tinha mandado. Como é que a gente convence a criança de que aquele não era o produto dele, aquele não era o presente que a madrinha tinha mandado? Olha, confesso para vocês, foi um argumento e tanto para conseguir convencê-lo de que o livro estava errado e que ele só receberia o livro correto alguns dias depois. E assim foi. Só que neste caso, tivemos que remeter o livro de volta para a loja de onde havia sido comprado e só depois recebemos o livro correto. Nesta aula, vimos a importância do mapeamento e das melhorias de processo. Retomando um pouquinho, para se implementar então a gestão por processos, vimos que há necessidade de seguir uma série de etapas, todas elas fundamentais. A primeira, a identificação das oportunidades. Será que é o momento certo de se trabalhar essa mudança de gestão? Trabalhamos também com a etapa de definição do escopo. Mas, afinal de contas, o que se está esperando dentro dessa mudança de uma gestão funcional para uma gestão por processos? Trabalhamos também com a documentação do processo. O processo precisa ser documentado, precisa ser conhecido, ou seja, como é que eu vou melhorar o desempenho de um processo se eu não conhecer como ele efetivamente acontece? Será que todas as empresas trabalham com processos registrados? Possuem a descrição do passo a passo daquilo tudo que acontece dentro da sua organização? Um outro elemento importante que nós vimos foi a avaliação do desempenho do processo. É nesse momento que se faz, então, uma verificação. O processo está acontecendo de forma satisfatória? Como é que nós podemos melhorar? Neste ponto, não se esqueça, a visão de que o cliente é o elemento principal, o elemento central da organização, não pode ser deixada de lado. É preciso levar em consideração o que o cliente está esperando da tua empresa. Neste caso, é preciso também
que esse cliente seja consultado, que se conheça que cliente é esse, o que ele espera, quais são as suas necessidades. Nós temos ainda uma outra etapa que nós apresentamos, que foi o redesenho do processo. Depois que se conhece o processo, que se verificou quais são as etapas, quais são os elementos que precisam ser modificados, melhorados, é preciso então redesenhar o novo processo. Não é uma tarefa fácil. Muitas empresas contratam consultorias para que possam desempenhar bem esta etapa. Afinal, é um novo processo que está entrando na empresa. A empresa está passando por um processo de mudança quando isso acontece. Por fim, nós temos a implementação da mudança. E aqui nós vamos ver que nós temos dois tipos de mudança que podem acontecer. Uma mudança radical e uma mudança programada. É importante que não se trate apenas a mudança como algo superficial dentro da empresa. Também é difícil lidar com a mudança quando ela vem com uma ordem de cima para baixo. A sugestão é: envolva as pessoas, converse com elas, escute o que o teu funcionário tem a dizer sobre isso. Provavelmente, no momento em que ele estiver participando, ele vai se inteirar muito mais sobre aquele assunto, se interessar e comprometer-se. Para se melhorar o processo, então, é preciso conhecer e entender. Finalizando esta aula, cabe ainda uma reflexão. Sua empresa ou a empresa que você trabalha está preparada para lidar com todas essas mudanças, com esse novo público, novo consumidor? O mapeamento e melhoria de processos seria um caminho a ser percorrido por ela? As dicas de hoje são a leitura dos textos Mapeando Processos na Organização, do Paulo Minamoto, disponível em www.administradores.com.br. E ainda o texto Mapeamento, Análise e Melhoria de Processos, ampliando a visão tática e operacional, disponível no site www.templo.com.br. Bons estudos!